Vamos reagir ao vídeo que o Neston que joga postou, Supercell. A ganância precede a queda. Eu decidi reagir a ele porque, galera, o Neston que joga é um cara que ele faz alguns vídeos falando mal de algumas coisas que, né, tem que falar pra ele. Esse aqui, por exemplo, é um caso desses, vamos analisar. E é um cara que eu gosto de reagir, mano, eu realmente gosto. Por quê? Porque ele fala mal quando ele acha que tem que falar. Ele faz vídeos normais, jogando de gameplay, vídeos engraçados, faz vídeo de humor, tipo esse aqui, encarando o Kyle Dog por 2 horas sem rir. Oi, eu sou o Neston. Minutos, mano. Meu Deus, velho. Ele encarou o Kyle Dog sem rir por 2 horas. Sem rir naquela, né? Mas enfim. Só que ele também faz vídeos elogiando. Por exemplo, aqui, ó, parceria braba, React do Brawl Talk. Então é um cara que passa credibilidade. Tem alguns canais por aí que, mano, eu, VT, Igo, Gaeb, os maiores criadores do Brawl, Tio Gus, essa rapaziada não gosta nem um pouco. Porque são canais que são de serviço pra comunidade. Que são canais que todos os vídeos, todos os vídeos do canal, todos, são falando mal de alguma coisa. Isso não é porque é a opinião da pessoa, é porque ela percebeu que fala mal da view. E realmente fala mal da view, mas é horrível pra nossa comunidade. Porque isso afasta vários jogadores novos que, tipo, cai no vídeo do cara e acha que o jogo é uma merda. O cara só fala mal, só tem coisa ruim no jogo. Então valorizem esse tipo de pessoa, igual o Neston, que fala mal quando acha que deve, fala bem quando ele acha que deve e ponto. Os canais que só falam bem ou só falam mal, não dê atenção porque não merecem. Agora que eu já lacrei, vamos reagir a esse vídeo do Neston que joga. Supercell, a ganância precede a queda. Oi, eu sou o Neston e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que também é o primeiro vídeo de 2026. Deixa eu deixar Olha o que like legal. aqui, né, Mas mano? o que não é tão legal é que o primeiro vídeo do ano já vai ser uma crítica ao Brawl Stars da Supercell em si. Pois é, no fim do dia sempre tenho que reclamar dessa empresa, é impressionante. E o motivo de eu estar fazendo isso é por conta do novo passe de batalha. Então hoje eu quero falar sobre o novo passe, sobre o aumento e por que ele é muito injusto com a gente. Eu não tenho minha opinião formada, galera, sobre o passe, então por isso mesmo que eu quis ver esse vídeo. Eu sei que ele ficou mais caro, eu sei que ele melhorou algumas recompensas, mas eu não sei se essa troca foi boa pra quem é free to play, então vamos descobrir com esse daqui se é ou não, mano. Veremos. Ave Maria, Xlin fez 21/10 e perdeu pro Bala. Vixe Maria, bichou, mano. Cachorrinho K-pop. Me lembre no final desse vídeo. E principalmente sobre como a Supercell não percebe que as estratégias mercenárias dela simplesmente vão matar os próprios jogos. E se você ficou interessado no assunto, então vem comigo e vamos falar sobre isso. Para começar, a gente precisa falar sobre o novo Brawl Pass, que foi anunciado há mais ou menos 2 meses. A Supercell ela vem movimentando essa ideia na nossa cabeça desde novembro e preparando a gente para o que seria o novo Brawl Pass, né? E nisso ela implementou muitas coisas no jogo, né? Ela colocou chaves de recurso, chaves de skins, chaves de brawlers e muitas outras coisas para meio que agregar no passe, né? Além de adicionar uma nova skin no passe e colocar mais prêmios, como por exemplo mais ouro, mais ponto de poder. O passe pro ainda tá bem caro. E claro, também tem a chave dos buffs, porque os buffs chegaram junto com esse novo passe aí como uma nova mecânica pra você se obter no jogo. Porém, a maioria dessas chaves só podem ser conseguidas no passe pago, sendo que no passe grátis você só tem direito a uma chave de recurso. Sim, é uma única chave de recurso pro passe gratuito inteiro. Então se você não compra o Brawl Pass e você é um player free to play, então eu sinto muito, porque de todas essas chaves, a única que você vai poder ter direito é a chave de recurso e apenas uma única chave de recurso. Enquanto isso, se você paga o Brawl Pass normal, você ganha uma chave de visual, uma chave de brawler e uma chave de recurso. E se você paga o Plus, você ganha 2 chaves de visuais, 2 chaves de brawler, 2 de recurso e uma chave de buff. Então, assim, é um aumento realmente considerável. É um aumento muito grande de coisa. Mano, tipo assim, que a Supercell vai fazer quem compra conseguir um avanço é meio óbvio, né? Até porque eles precisam vender. A voz dele tá alta. Oxi, bicho é. Bicho, abaixei um pouquinho. Mas tem que ver se, tipo, isso não vai meio que acabar com o progresso de quem é free to play, né? Se isso acontecer aí é bem errado mesmo, com certeza. Eu tô com o Neston aí. Vamos ver o que ele vai falar. Injusto não ganhar chave sendo free to play. Tipo assim, é uma diferença bem grande, né? É 6 chaves pra quem paga e uma pra quem não paga. Podia ser uma duasinha, né? Um terço ali, acho que tava mais suave. Que você ganha. E seria ótimo para todos os players se não fosse o fato que o preço aumentou exponencialmente com esses recursos. Porque o Brawl Pass, ele passou por uma regionalização de preços e isso durou por um bom tempo, sabe? A gente ficou, acho que mais ou menos, uns 3... Mano, o pass tava num preçozinho muito bom, né, velho?
R$30. Nossa, que delícia. 4 meses nessa parte aí da Supercell ajustar os preços. Tanto que teve uma época lá perto de quando ele lançou, que basicamente os preços estavam diferentes pra todo mundo. Tinha gente que tava com preço cheio ainda, tinha gente que tava com preço na metade, que foi o meu caso, e teve gente que o preço abaixou completamente, né, como era pra estar normalmente. Então foi uma fase bem complicada e injusta, porque não tinha nenhum parâmetro pra isso acontecer. A sua conta poderia ser escolhida pra ter o preço mais alto ou não, e isso só dependeria da Supercell. Porém, lá pra outubro, isso finalmente se ajustou, e enfim a gente conseguiu o passe pelo preço justo, né, que a gente queria. Que no caso é o passe normal por R$23,90 e o passe Plus por R$34,90, que é um valor que realmente cabia no bolso de todo mundo, assim. É um preço que tava legal, porque não passava dos R$40, porque... Então, mano, eu, assim, sinceramente, galera, o público majoritário do Brawl, o maior público, a massa do Brawl, tem dinheiro pra pagar, tá? Se o passe custar R$100 ou custar 20, a maior parte do público do Brawl compra. Não sei se é certo ou errado, é igual reclamar de preço de ingresso de estádio de futebol. Os caras vai, então é óbvio que a empresa vai querer, né? Óbvio. Mas enfim, no Brawl a galera compra independente do preço. Então esse negócio de 70 ou 50 tem que ver se com recurso valeu a pena esse aumento do preço, entendeu? Mas no Brawl a galera paga, mano. Isso que é o problema. Então, tipo assim, o Supercell não vai se importar se tá muito caro ou barato, porque a galera compra. Antes era R$54, né? Então, realmente era um preço muito grande. E basicamente, com o preço que você comprava um passe, agora você consegue comprar 2 passes, sabe? Então, isso realmente foi uma mudança muito boa e positiva pra todo mundo. E eu tenho certeza que aumentou R$25, né, mano? Pô, R$25 tem que ter meio que dobrado as recompensas. Não sei se aconteceu isso. Que as vendas de passe aumentaram bastante aqui no Brasil, porque muita gente começou a comprar, já que tava só esperando esses preços se ajustarem. Mas aí, né, chegou novembro e a Supercell anunciou que o passe ia aumentar devido aos novos recursos. Porém, tava todo mundo pensando que ia ser um aumento, tipo, balanceado, né? E enquanto lá fora o aumento foi de 30%, com o passe antigo aumentando apenas $3 pra eles. E pra gente foi um aumento de 84%, 83%. Nossa, é basicamente quase o dobro. Nossa, isso aqui é muito zaralho. Putz grila, mano. Pra eles aumentou 30%. Os novos recursos. Porém, tava todo mundo pensando que ia ser um aumento, tipo, balanceado, né? E enquanto lá fora o aumento foi de 30%, com o passe antigo aumentando apenas $3 pra eles. E pra gente foi um aumento de 84%. Nossa, 80 de uma vez é muito zaralho, mano. Nossa, não existe. Não existe. Desculpa, Supercell, não existe. 80%, sendo que pros gringos foi 30%. Isso aqui é um claro sinal de que pra eles a regionalização não foi do jeito que eles queriam, né? Pode ser que eles abaixaram muito mais do que eles queriam no Brasil e se arrependeram. Mas, pô, aí não precisa também, quando vai aumentar, já aumentar tudo de uma vez e botar 80% mais caro. Se, no caso, sei lá, na cabeça deles, o preço foi reajustado de um jeito que não tava justo, mano, faz isso depois, né, velho? Ajustava 30% pra todo mundo em todos os países, depois explicava que precisava ajustar reajustar o regionalização do preço, né? De uma vez assim, foi sacanagem, mano. Putz, aí não tem como, mano. Que dureza. 83%. É basicamente quase o dobro do preço que a gente pagava antes. Também vale falar a pena uma coisa que eu descobri enquanto eu editava, que teve alguns lugares que o passe ficou R$ 79,90 como o preço do Plus e R$ 54,90 como o preço do passe normal. Então sim, voltou aquele negócio que tem gente com preço cheio e outras pessoas com preço ok. Que nem é ok, né? Vamos dizer que, tipo assim, se o preço ok já tá caro, então imagina quem tá pagando isso aqui. Isso aqui é um absurdo completo. Mano, tem alguém pagando 80. 80 é sacanagem. Caramba, 80 é sacanagem, velho. E isso não aconteceu só no Brasil, tem países que estão relatando que triplicou o valor do passe antigo pro passe novo. E, então assim, a Supercell, ela pegou esse negócio de regionalização e jogou fora, porque eles aumentaram novamente o preço por exatamente o que estava antes. Então sim, a regionalização de preço foi algo inútil e esse valor injusto e que a gente não consegue manter voltou a ser o valor padrão do jogo, só porque eles adicionaram umas coisas novas. Então assim, eles não conseguem adicionar novos... É verdade. Eles tiraram a regionalização, na real, né? Agora tá só convertido de dólar. Nossa, 80 reais é sacanagem, né? Mano, imagina você abre o jogo, pagando 30 conto, ficou 80. Os recursos e adicionar novas coisas pra gente ter no jogo, sem tirar uma baita de uma facada do nosso bolso, né? Porque pelo visto a gente não pode ganhar uma coisa sem perder outra no lugar, né? E o pior disso é que tem o passe normal, que é $42, mas ele nem vale a pena. Porque o passe Plus, ele realmente dá todos os recursos possíveis, né? E ele é extremamente mais caro do que o passe normal. Então, assim, por mais que o passe Plus, ele seja o melhor, o passe normal, que é a única opção que talvez seja viável pra gente, acaba perdendo completamente a utilidade,
porque comparado com o que você ganha no passe plus, acaba que o passe normal fica meio pra trás. E olha que ele já tá mais de 30 reais, sabe? É tipo pagar 40 conto num passe que não vale a pena e 54 reais num passe que vale a pena, mas que é um preço muito alto, sabe? Basicamente. Mano, vamos lá. Eu acho bizarro o passe normal ser quase o mesmo preço do passe plus. Eu acho que o passe normal tinha que ser tipo um passe de entrada pra quem não pode gastar, porque o cara que dá 40, ele dá 55, mano. Tipo, eu não conheço ninguém que pode dar 55 e que compra o passe normal. Ninguém faz isso, não faz sentido. Eu acho que o passe normal tinha que ser igual o Neston tá falando mesmo. Tinha que ser um passe tipo de entrada mesmo. Diminui realmente as recompensas, sei lá, metade, e deixa metade do preço. Safe. Eu acho que tinha que ser um bagulho de entrada, mano. Nem, pô, 40 reais, quem der 40 reais dá 55 no passe plus, que 15 reais compensa muito a diferença. Basicamente vai ficar regrado pra quem consegue tirar aí uma bom grana pra no quem não mês, pode né? gastar Tipo, muito. tirar uns 50 reais todo mês pra conseguir colocar num joguinho e pros criadores de conteúdo. Mas eu mesmo, que sou criador de conteúdo, eu tô pensando ainda se eu vou realmente ficar pagando passe todo mês ainda. Porque, sinceramente, eu acho que eu só tô apoiando esse tipo de decisão pagando o passe. Então eu tô realmente pensando... Isso é o que eu falei. Eu posso falar pelo meu apoiador, rapaziada. A galera não deixa de comprar quando a Supercell muda o preço. Infelizmente, por isso que eles podem mudar. Tipo, é duro. Pra que eles vão ficar se preocupando com isso se a galera continua comprando igual? Pensando em deixar de pagar o passe até esses preços serem ajustados de novo, ou enfim, se caso não seja ajustado, simplesmente parar de pagar mesmo. E eu recomendo vocês fazerem o mesmo. Eu espero que o preço tenha ficado errado porque só converteu pra dólar e que vai regionalizar ainda de novo. Pô, eu espero, tá ligado? Porque é um preço muito grande pra uma coisa que não vale tanto a pena, sabe? Eu sei que tem recursos novos, tem as chaves, tem os buffs. Pior que eu concordo, o FX Lucas. A galera, tipo assim, tá meio que reclamando porque ficou caro. Mas é o mesmo preço que era antes, com muito mais coisa. Então, tipo assim, o problema é o aumento. O aumento ter sido 80% quando nas outras regiões foi 30%, isso não existe. Então, isso aí, os Supercell tem que pelo menos responder por que aconteceu isso. Senão é zoado. Mas, cara, é R$54,90. Tipo, um valor que a gente lutou pra a Supercell mudar e eles voltaram agora. Então, assim, se a gente mostrar que tá de boa com isso, é capaz deles aumentarem ainda mais o preço do passe no futuro. E eu não consigo não ficar muito triste com isso, porque a Supercell, ela toma muitas ações que são muito prejudiciais pros jogos dela. E ela não percebe isso, sabe? Por exemplo, a gente tem aqui o Clash, né, que eu já cansei de falar sobre o Clash, e sinceramente, ele parece que só piorou depois que colocou o nível 16, porque eu tento jogar Clash de vez em quando, eu sou um cara bem casual e free to play, e tá se tornando cada vez mais comum eu cair contra caras que tem 2 ou até 3 níveis de torre do rei maior que o meu. E aí o cara vai, ele joga, sei lá, um bárbaro de elite nível... Mano, fala pra vocês. Tá muito difícil jogar Clash, mano. Tipo, eu só posso usar um deck porque os outros eu não consigo upar pro 16 sem gastar muito dinheiro. E se eu usar meus deck 15, eu caio contra os caras 16 e não dá pra ganhar. Mano, Clash eles vacilaram. Aqui no Canadá, tá 18 dólares canadenses, saiu de 15. Aumentou 5%, ia ser 1,5. Aumentou 10% só no Canadá, mano. Caramba, Gustavo. Pô, perfeito. É, mano. Eu acho que o problema foi que em alguns lugares aumentou 30%, no Canadá aumentou 10% e aqui aumentou 80%. Isso é um problema, mano. Isso aí não existe. O Supercell tem que explicar o que aconteceu. Se tem um motivo, explica, nem que seja um motivo bizarro. Mas só mudar assim é sacanagem, mano. 16, ele joga um barril de Goblin evoluído nível 14, nível 15, e minhas cartas estão lá, nível 12, no máximo, sabe? Então, cara, deixou de ser um bagulho de beleza, de vez em quando vai cair um cara que realmente gastou mais que você, então ele vai ter muita vantagem, e acaba que virou um bagulho que é regra, porque todo mundo gasta ali uma graninha no Clash pra não ficar pra trás. Ah, tipo, vai ser só essa carta aqui nível 16, vai ser só um nível de torre no rei, e o cara começa a gastar e gastar pra não ficar pra trás, sabe? E se você realmente não gasta, cara, vai ser muito difícil pra você upar, porque você pode montar um deck que funciona, um deck legal, mas se você não tiver pontos pra maximizar suas cartas, você vai perder por simples diferença de nível. E sinceramente, eu tô vendo que os buffs no Brawl Stars tá se tornando a mesma coisa. Porque os buffs é basicamente uma mecânica obrigatória. Eu queria que não fosse e que fosse realmente alguma coisinha ali, um bônus pro jogo, né? Mas, cara, a Supercell fez os buffs de uma forma que estão impossíveis de ser counterados. O Frank, a Ames, o Mortis, o Spike, cara, eles estão no topo do meta. Você joga uma... Mano, os buffs realmente acho que precisam de um balanceamento, mano. Tá muito forte, pô. Graças a Deus eu vi pra Brawlers que estavam meio fracos. Mas os buffs estão muito fortes, mano. Eu acho que as pessoas vão nerfar no próximo. É só pra galera querer os buffs. Eu acho, né? Espero.
Se não, pelo amor de Deus, nós estamos ferrados. Ranqueada só vai ter esses brawlers porque é o que tá dando certo, sabe? Eles vão ser a prioridade de ban, a prioridade de escolha, e se você não tem buff, você vai ficar muito pra trás. E eu digo isso como um cara que tem os buffs, porque eu tô vendo a diferença absurda que fez, por exemplo, na Hyper do Spike, a diferença que fez naquele acessório do coach que rouba munição, a diferença que fez enorme assim na Ames no Frank. Então, sabe, deixou de ser um bagulho que era só pra ser uma mecânicazinha nova e virou basicamente um nível 12 disfarçado, é literalmente o que estão falando. E além do preço ridículo, né, vamos concordar, mano, 2.000 de ouro e 1.000 pontos de poder pra obter um único buff, e você precisa de 3 pra um único brawler. Então acaba que você vai ter que desembolsar ali uns 30.000 pontos de poder, uns 30.000 ouro, só pra conseguir garantir os seus buffs e ainda tem que upar seus brawlers, sabe? Então sim, é um negócio que agora todo mundo vai querer ir atrás do passe, porque é a única forma mais viável de conseguir os buffs. Porém, o passe tá R$54,90 e esse é o verdadeiro problema, cara. E eu nem falei dos drop caóticos que estão no passe só pra inflar o preço dele, porque muitas vezes o prêmio do drop caótico é muito pior do que o prêmio do drop normal, e ele tem uma mega animação exagerada pra no fim você não ganhar nada de bom com ele. E é isso, cara. Aí eu acho que o Neston deu uma exagerada, mano. Por quê? Eu ainda não dei essa sorte. Muito pior mas do eu que vi muita gente ganhando 8 star ultra, sei lá das quantas lá, nesse Chaos Drop aí. Então esse Chaos Drop eu acho que ele foi uma coisa boa sim. Mas claro, né, você precisa dar uma sortezinha também. Mas não acho que seja o fim do mundo igual ele falou não, como se todo mundo só ganhasse porcaria. Eu vi muita gente, inclusive o primeiro do VT, veio 8 do máximo, mano. E aí, mano, é muito bom de ganhar um negócio desse, então, não sei. O preço ter aumentado 80% é sacanagem. O preço tá o mesmo que era antes, com mais recompensa, é um ponto a se levar em consideração pro lado da Supercell. As recompensas estão perfeitas, não tem o que reclamar. Eu acho que melhorou muito, tá muito bom as recompensas. O problema é o preço. As recompensas eu acho que melhorou legal, não foi? Pelo menos na minha visão, pô. Não sei, pode ser que eu tô errado, né? Mas eu acho que o problema é o preço ter aumentado 80%, não as recompensas novas. O prêmio do drop normal, e ele tem uma mega animação exagerada pra no fim você não ganhar nada de bom com ele. E é isso, cara, o passe tá muito mais caro e por mais que tenha novos recursos, eles simplesmente não valem mais a pena por conta do valor enorme que tá o passe, cara. É só pensar que, tipo assim, com o que você usar pra comprar 4 passes, você consegue comprar apenas 2 hoje em dia e sofrendo muito pra pagar esses 2 passes. Então, realmente, é um negócio que não tá valendo a pena e isso tá me deixando bem... É o quê? Comprava 4 o passe tá muito mais caro e por mais que tenha novos recursos, eles simplesmente não valem mais a pena por conta do valor enorme que tá o passe, cara. É só pensar que, tipo assim, com o que você usar pra comprar 4 passes, você consegue comprar apenas 2 hoje em dia e sofrendo muito pra pagar esses... Não, o preço é um problema mesmo, não podia ter aumentado 2 passes. Então, realmente, é um negócio que não tá valendo a pena. E isso tá me deixando bem triste, porque é um rumo que o jogo tá tomando, que tá indo pelo mesmo caminho do Clash, sabe? Parece que a Supercell tá cagando pra gente e já quer começar o ano tracando uma bomba dessa na nossa cabeça. E o que eu posso dizer aqui pra vocês é que se vocês quiserem ser contra disso comigo, é simplesmente vamos parar de pagar o passe. É o que eu vou fazer, eu vou parar de comprar e eu quero aqui subir uma hashtag pra ver se a Supercell vê o que a gente tá fazendo, igual foi com a Bonnie, né? Eu não sei se a hashtag da Bonnie realmente chegou neles, mas que a Bonnie mudou com aquela hashtag, ela mudou. Então, agora a gente tem uma nova missão e que é realmente muito mais importante do que simplesmente um buff na Bonnie, né? Porque simplesmente o preço tá ridículo, tá ligado? E a hashtag em questão é... Eu concordo com o Neston, mano. Não importa ele fazer esse vídeo, eu falar que tá muito caro, você comentar que tá muito caro, e no final as vendas serem as mesmas, entendeu? Então, tipo assim, pra Supercell eles vão ver que não tá muito caro. Porque não adianta nada eu reclamar que tá muito caro, sendo que eu continuo comprando como se não tivesse mudado o preço. Sinal que a Supercell fez certo, podia mudar o preço, ninguém ligou. Então, isso é muito delicado mesmo. Eu acho que o protesto pra quem acha isso é a melhor forma, realmente, mano, não consigo comprar e a Supercell tem que mudar, senão vai baixar as vendas. Porque senão não muda nada, pô. É igual estádio de futebol, o ingresso tá caríssimo, mas tá sempre lotado. Fix the Brawl Pass Price. Vamos fazer eles verem isso e ver que a gente não vai se contentar com esse preço ridículo que eles querem que a gente pague nova. Essa hashtag não vai funcionar, porque 10% no Canadá, pelo tanto de recompensa que veio, 20% nos Estados Unidos, pelo tanto de recompensa que veio, é muito suave. Agora 80% é o problema, mano. Eu vou até falar disso aí com eles, porque eles precisam, no mínimo, tipo assim, explicar por que aumentou 80%, mano. Novamente, você pode falar que é justo, você pode querer se convencer disso, que vale a pena por conta dos recursos, mas a gente sabe que esse preço é justamente o que a gente tava evitando há muito tempo, e quando a gente consegue um preço menor, ele volta pra esse valor ridículo, só por conta de umas novas mecânicazinhas. Então é isso, esse foi o vídeo, é bem um desabafo mesmo, porque eu realmente fiquei bem triste com tudo isso. E agora vamos torcer, né, pra que talvez com a movimentação da comunidade, com o que a gente tá
falando, eles percebam, cara, que esse preço não dá pra manter e que é um negócio que a gente não deve aceitar. E é isso, rapaziada. Antes de finalizar o vídeo aqui. Eu acho que o Neston, agora sendo sincero, Neston, vídeo brabo. Parabéns aí, mano. Deu sua opinião, deixa eu dar o likezão. Ah, já dei. Cara, tipo assim. E eu quero agradecer a todo mundo que é membro do canal, né? A galera que é membro. Eu acho que o Neston bateu na tecla errada, mano. Eu acho que a tecla que ele tinha que ter batido é: por que aumentou 80%? Não faz sentido, a Supercell precisa explicar. Isso é o que eu acho que ele tinha que ter batido na tecla. A tecla do tá muito caro, ficou caro demais, ela nem é tão válida, mano, porque é o preço que tava, tipo, há 3 meses atrás, sendo que tem muito mais recompensa, entendeu? Então, tipo assim, reclamar do preço é complicado. Tem que reclamar do por que aqui aumentou tanto e nos outros lugares não. Porque assim tem mais chance de voltar atrás, entendeu? Reclamar do preço é tipo querer que mude em todos os países, sendo que pros outros países eles estão felizes. Tem que reclamar do que aconteceu que aqui ficou 80% mais caro, mano. Isso aí não existe. Isso aí eu acho que é realmente zoado, mano. Tinha que ser um padrão. Vamos ver o que aconteceu. Eu vou tentar também descobrir por que aqui foi tão alta a mudança. E veremos no que vai dar. É do